Igreja Unida. Amém? Todos já encontraram? Já encontrou? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante, diz assim: E sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, dizendo-lhe: Eis que tu nos tem tratado com tanta bondade, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Versículo 15: Por isso disse ele: Chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida. E eu vou repetir. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E versículo 17: Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seus pais, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva a sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E sucedeu ela o deitou sobre a cama de um homem de Deus, fechou a porta e saiu. Irmãos, vamos pular aqui agora, só para o texto não ficar muito longo, mas eu preciso ler mais uma parte aqui, tá? Deixa eu ver a partir de qual versículo. Nós paramos no 24? 24, né? Mas vamos pular para o... versículo 32. Vamos pular para o 32? Do 24 para o 32, tá bom? Todos encontraram? É no mesmo texto, só que eu parei no 24, não foi, Jackson? No 21? 22? Eu parei no 22 e estou pulando para o 32, estão pulando 10 versículos aí, tá? E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor, e subiu à cama, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele,
e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou na casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele então o menino, e espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. E tomou o seu filho e saiu. Só até aí, meu muito obrigado, pode se assentar. Amados irmãos, eu sei que eu fiz uma leitura um pouco longa, mas eu gostaria de compartilhar uma palavra em cima desse texto, e eu gostaria que você conhecesse um pouco dessa história. Se você nunca ouviu falar da história da sunamita, sunamita não era o nome desta mulher. Sunamita é porque ela era da cidade de Sunem. Sunem quer dizer lugar de repouso. E talvez até porque Sunem quer dizer lugar de repouso, a Bíblia fala que o profeta Eliseu sempre passava ali pelaquela cidade. E esta mulher sunamita, que a Bíblia fala que era uma mulher de posses, quando ela percebeu que Eliseu sempre passava ali para descansar, juntamente com seu servo Geazi, ela teve uma ideia. Ela quis, de alguma maneira, abençoar a vida daquele profeta. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, irmãos, porque meu timbre é um pouquinho... Ei, tá bom assim o volume? Tá bom assim? Irmãos, todas as vezes que Eliseu passava ali, aquela mulher queria, de alguma maneira, abençoar a vida do profeta. E ela teve uma ideia. Ela chamou o seu marido e disse: olha, este profeta que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus, era um profeta de Deus. E ela dá a ideia, talvez naquela época não se chamava ideia, mas talvez ela compartilha com o marido dela a ideia de fazer um quarto. Aqui a gente chama de barracão, né? Sobradinho, um barracão, cada um fala de um jeito, né? Quando a gente vai aumentar, vamos fazer um quarto lá no, como é que fala? Puxadinho. O evangelista Israel tem uma, né? Puxadinho. Aquela mulher acaba tendo a ideia e compartilhando a ideia com o esposo dela de fazer um puxadinho, um lugar quando aquele profeta passasse ali. E como eu vou repetir, Sunem já era, o próprio nome Sunem quer dizer lugar de repouso ou lugar de descanso. Era comum então Eliseu passar por ali, diaconisa Juliane, e descansar. Só que a partir do momento que aquela mulher compartilhou com o marido, aquele Eliseu já passou a ter um lugar fixo, um quarto, que todas as vezes que ele passava por ali, ele tinha esse lugar para descansar. E o que eu achei interessante, irmãos, e não faz parte da mensagem, mas apesar que isso aqui só já dava uma mensagem, quando esta mulher manda fazer um quarto, ela não deixa o quarto sem utensílio nenhum, não. Pastor Reinaldo, diz a Bíblia que ela manda fazer uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Só aí já dava uma mensagem, não dava, pastor Reinaldo? Já pensou? Irmãos, ela não construiu um lugar e deixou assim, vamos deixar vazio, quando o profeta passar, ele improvisa. Não, ela mandou fazer um quarto de qualidade. Ela mandou colocar alguns utensílios. Eu sei que o problema é falar as duas palavras juntas, né? Mas eu vou repetir, diaconisa Juliana, só para mim aprender cada dia mais, né? Ela mandou fazer alguns utensílios para que pudesse ali compor aquele quarto. E todas as vezes que Eliseu passava por ali, Eliseu tinha um lugar para descansar, uma cama para dormir, uma mesa para se alimentar, uma cadeira para ele orar.
Eu disse que isso aí dava uma mensagem, só que aí é para outro dia. E um candeeiro para iluminar, para trazer luz para aquele lugar, para clarear aquele lugar. Irmãos, mas deixa eu dizer ao pastor, cadeira para orar? Sim, a cadeira era um dos utensílios que eles usavam para orar. Então, aqui eu consigo ver que aquela mulher, ela honrou a vida do profeta. E o profeta percebeu que aquela mulher estava honrando a vida dele. E de repente, em uma dessas viagens de Eliseu, irmã Sara, Eliseu acaba indo ali, ficar naquele quarto, e de repente, ele percebendo a bondade daquela mulher, o quanto aquela mulher era hospitaleira, o quanto aquela mulher queria servi-lo, ele disse assim: olha, será que não tem algo que nós podemos fazer por essa mulher? Chama essa mulher lá, porque eu quero abençoar a vida dela. Chama ela, porque talvez tenha alguma coisa que ela precise, que eu possa falar com o rei. Talvez tenha alguma coisa que ela precise, que eu possa falar com o comandante. E diz a Bíblia Sagrada que quando o servo Geazi chama aquela mulher, na mesma hora, aquela mulher chega até o profeta. E quando ela chega até o profeta diz para assim: olha, você não está precisando de nada não? Irmãos, houve alguns momentos na Bíblia em que Deus disse: o que queres? Houve alguns momentos na Bíblia que Jesus disse: o que queres? Pedes que eu te darei. Sim ou não? O profeta estava ali, dizendo para aquela mulher: você precisa de alguma coisa humana? Eu tenho livre acesso ao rei. Você precisa de alguma coisa aqui da terra? Eu tenho livre acesso ao comandante. Mas se precisar de alguma coisa do céu, eu tenho também livre acesso ao céu. Eu sou profeta, eu posso profetizar. Só que aquela mulher, naquele momento, quando ela se coloca à porta e o profeta pergunta se poderia fazer alguma coisa por ela, o que ela responde, pastor Reinaldo? Está tudo bem, ó, não preciso de nada não, está tudo, como é que ela diz? Habito no meio do meu povo, não preciso de nada. Não estou com o coração ansioso por nada. Só que o servo do profeta Eliseu, chamado Geazi, ele percebe que naquela casa não tinha criança. Meu irmão, não é difícil descobrir que uma casa não tem criança, não. Sabia que é fácil descobrir que uma casa tem criança? E também é fácil descobrir que uma casa que não tem criança? Quando você chega numa casa, você vê aqueles desenhos na parede, assim, de giz, como é que chama aquele negócio que a gente usa na escola? Mas não é o giz, não. Não, mas tem um outro ainda. Giz de cera. Obrigado. Na hora que você chega na casa e vê aqueles desenhos, vê algumas proteções em quinas, já dá para saber, né, pastor Reinaldo? Opa, tem criança aqui. É verdade ou não é? Tem uma gradinha na porta, perto da escada. Você já sabe que tem criança na casa. O servo do profeta percebeu que naquela casa não tinha criança. Ele percebeu que Geazi não tinha, ele percebeu que a sunamita não tinha filho. Então o servo Geazi já fala com o profeta: olha, ela disse que está tudo bem. Ela diz que está bem entre ela, o povo dela, que ela habita no meio do povo dela, que não precisa de nada, que inclusive ela é uma mulher de posses. Mas eu percebi uma coisa, viu, profeta? Ela não tem filho. E ainda diz assim: o seu marido já é idoso. O marido dela já é velho. Aí o profeta queria irmãos, como o profeta Eliseu se esforçou para abençoar a vida daquela mulher. E ele manda chamar aquela mulher novamente. E a Bíblia fala que quando ela se coloca à porta, Eliseu nem pergunta para ela se ela quer ou se ela deixou de querer. O profeta diz assim: daqui 1 ano, no período da vida, né? Tem tradução que diz 9 meses, tem tradução que diz, a minha diz, no período da vida, você vai estar segurando um filho nas mãos. O que o profeta acabou fazendo? Profetizando.
Passa um ano. Quanto tempo mesmo? Um ano. Diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher segura nas suas mãos um filho. Ela começa, e de repente aquele filho começa a crescer. Aquele filho começa a se desenvolver. E a Bíblia nos conta que um dia, Diácono Jackson, o pai daquela criança, irmãos, o meu avô morreu com quase 70 anos. E meu avô era barbeiro e delegado de uma cidade do interior de Minas, São João da Ponte. Inclusive o Washington conhece a cidade, esteve lá comigo, a gente fez um trabalho social lá, lembra, Washington? Levamos, para a honra e glória do Senhor, viu, irmãos? Levamos várias cestas básicas e depois fizemos um trabalho de evangelismo. Não sei mais se alguém aqui, a pastora Débora foi com a gente, o Washington e algumas pessoas. Fizemos um trabalho lá em São João da Ponte, cidade que meu avô foi muitos anos o barbeiro e o delegado da cidade. Aí um dia ele foi levar um preso para Montes Claros e um ônibus encapotou, ele morreu, com quase 70 anos, mas deixando a última esposa grávida. Meu avô era forrozeiro, né? Pessoal do interior, você sabe, né? E barbeiro da cidade, o delegado da cidade, o forrozeiro. Como é que meu pai dizia que ele era pé de valsa que fala, gente? Né? Pé de quê? Pé de serra? Eu não sabia que era assim não, Diácono Jacques. Meu avô era forrozeiro, pé de serra. Resumindo, meu avô deixou a última esposa dele grávida. Eu tenho um tio que é mais novo do que eu, que é irmão, sou por parte de pai do meu pai, mas é mais novo do que eu sou mais, né? De vez eu pedi bênção para meu tio, é lógico que é brincadeira, né? Porque ele é muito mais novo do que eu. E irmãos, e meu avô na cidade, ele andava com os filhos, os últimos filhos dele, o que nasceu depois da morte, ele não teve esse privilégio, mas meu avô andava pela cidade com aquele tanto de menino, né? Ele já idoso, mas ele tinha uns 10 anos, 9 anos, e eu acredito que esse moço andava pela cidade dizendo: olha meu filho, filho da minha velhice, né? Olha para mim, irmãos. Só que a Bíblia fala que essa criança começa a questionar, começa a dizer: ai, minha cabeça está doendo, pai, minha cabeça está doendo. E quando um filho diz que a cabeça está doendo, o que o pai faz? Não compra remédio não, manda levar para a mãe. Sim ou não? Não é assim, Ju? Quando, meu irmão, o filho está com o papai no parque municipal, andando, mas estou sentindo uma dor, leva para a mãe sabe o que faz. Não é assim, dona irmã Francisca? Não é assim? E de repente o pai daquela criança, quando a criança começa a questionar aquela dor de cabeça, manda dizer: olha, leva para o pai dele, leva para a mãe dele. Quando levou para a mãe, aconteceu algo terrível. A Bíblia fala que quando deu um meio-dia, irmãos, às vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes, mas a Bíblia fala que era um meio-dia. Você conhece o Salmo 91? Que diz da mortandade que assola o meio-dia? Naquela época acontecia muito isso. Não tem nada na Bíblia que está escrito apenas por estar escrito, não. Era comum pessoas ter um meio-dia, né? O espírito da morte, pessoas que morriam ao meio-dia, tanto que essa criança, ela não morreu 11h50, ela não morreu 11 horas, 10 horas, não. A Bíblia fala que quando deu o meio-dia, ela morreu. E quando ela morre, a sunamita pega aquela criança, leva aquela criança até o quarto do profeta. Talvez você pense assim: pastor, o senhor está explicando todo o texto. Eu estou explicando todo o texto porque Deus já está ministrando, e eu vou ministrar 10 minutos em cima disso tudo. O quanto a gente pode aprender com esse texto. A Bíblia nos conta que quando aquela mulher pega aquela criança, coloca aquela criança no quarto do profeta, a Bíblia fala, olha que detalhe, a Bíblia fala que ela põe a criança sobre a cama do profeta, ela puxa a porta, ela fecha a porta e sai. Aí eu pulei do versículo 22 para o 32, sim ou não? E quando eu pulei para o 32, eu já cheguei no momento em que o profeta entra no quarto dele. E quando ele entra no quarto dele, ele vê aquela criança deitada, morta. Ele deita sobre aquela criança. Diz a Bíblia Sagrada, boca sobre a boca. Gente, eu pensei que eu tinha esquecido a minha toalhinha. É a toalhinha aqui. Meu Deus, já tinha pegado há muito tempo.
Diz a Bíblia Sagrada que ela deita sobre aquela criança, olhos sobre os olhos, boca sobre a boca, mãos sobre as mãos, e a Bíblia fala que nada acontece, ele levanta, ele começa a andar de um lado para o outro. Pastor, por que disso? Não sei, mas a Bíblia fala que ele anda de um lado para o outro, e deita sobre a criança novamente. De repente o corpo da criança aquece, e se aquecendo, aquela criança espirra 7 vezes, e aquela criança ressuscita. E o profeta chega e entrega aquela criança para a mãe dela e diz assim: toma o teu filho. E o último versículo que nós lemos diz que aquela mulher pegou o seu filho, ou ela se prostrou perante os pés, ela inclinou a terra, tomou o filho e saiu. Aquela mulher teve o seu filho ressuscitado. Aquela mulher teve o seu filho restaurado. Aquela mulher teve o seu filho restituído. O sonho daquela mulher foi restituído. Irmãos, que história maravilhosa. E eu gostaria de compartilhar aqui alguns acontecimentos, entre tantos que nos chamam a atenção. Eu gostaria de compartilhar pelo menos 4. Em 10, 15 minutos no máximo. A primeira coisa que eu vejo aqui, que Deus é Deus de oportunidades. Guarde isso. Deus sempre nos dará uma oportunidade. Quando o profeta manda chamar a sunamita, a Bíblia fala que ela logo se põe à porta. A Bíblia não diz que ela manda um recado dizendo assim: ó, estou fazendo comida aqui, diz para ele que depois eu vou. Eu estou aqui dando uma faxina na casa, diz para ele que depois eu vou. Não, a Bíblia diz que na mesma hora, evangelista Elcio, ela se põe à porta. Ela agarrou a oportunidade, ainda que ela não sabia o que ia acontecer. Mas o nosso Deus é Deus que sempre nos dará oportunidades. Irmãos, Deus sempre dará oportunidades, porque o nosso Deus é Deus de oportunidade. Eu sempre falo que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus perguntou a Adão: onde estás? Deus estava dando oportunidade para Adão ali, talvez ele mesmo se revelar, ele apontar que tinha pecado, que tinha errado. Você acha que Deus não sabia o que Caim tinha feito com Abel? Lógico que sabia, mas Deus estava dando uma oportunidade para Caim. Quando Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão? Deus sabia que Abel estava enterrado. Deus sabia que Caim havia matado Abel, e havia matado por causa da inveja. Afinal, a oferta de Caim estava no chão, na terra. Era da terra, era o por último, era do final da colheita. Mas a oferta de Abel não. A oferta de Abel era das primícias, era o primeiro do rebanho. Olha para mim, meu irmão, presta atenção. Deus sabia, mas Deus estava dando uma oportunidade para Caim, porque Deus sempre nos dará uma oportunidade. Talvez em meio a essa pandemia, você está pensando que não tem jeito, que não tem saída, que não é tempo de sonhar. Viu, Samuel, quando a gente estava conversando hoje, não é tempo de projetar, mas Deus sempre nos dará uma oportunidade. Deus sempre abrirá uma porta quando a gente menos imagina, quando a gente menos pensa, a porta se abre, o milagre acontece, o filho é curado. Oh, meu irmão, quando você menos imagina, Deus entra com providência e te surpreende. Eu posso profetizar sobre a sua vida? Posso. Eu quero profetizar que Deus vai te surpreender. Eu quero profetizar que Deus vai fazer coisas grandes sobre a sua vida. Agarre as oportunidades. É uma oportunidade. Você teve a oportunidade de vir na casa de Deus hoje. Você teve uma oportunidade de cultuar hoje. Você está tendo uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ainda que uma palavra simples, mas é a palavra de Deus. E como aprendemos na terça-feira, a palavra de Deus nos produz a fé, e a fé nos produz o milagre. Oh, irmãos, Deus sempre nos dará uma oportunidade. Eu louvo a Deus pela oportunidade que tenho de estar aqui ministrando. É lógico que sei que é uma responsabilidade, mas é uma oportunidade.
Deus sempre nos dará uma oportunidade. Aquela mulher teve a sua oportunidade. Quando o profeta mandou chamar, na mesma hora, ela se colocou na porta. Tem gente que vai, não, depois eu vou. Depois eu tomo posse. Qualquer dia eu apareço aí. Tinha uma pessoa passando aqui hoje, antes do culto. Né, irmã Francisca? Ela olhou assim, eu falei, minha irmã, temos um culto aqui todo domingo de manhã, domingo à noite e terça. Ela falou, qualquer dia eu venho. Eu falei, não quer aproveitar hoje não? Sabe o que ela fez, pastor Reinaldo? Correu na casa dela, só tirou o chinelo, botou um tênis e voltou. Sabe o que é isso? Ela agarrou a oportunidade de cultuar a Deus nesta noite. Posso dizer uma coisa, irmã Francisca? O seu louvor chegou até o Senhor. Posso dizer uma coisa? A tua oração chegou. A sua também, meu irmão. Estou falando para ela em especial porque ela estava aqui passando na rua. Não é verdade, irmã Francisca? Estava passando na rua aqui. Eu falei, ela veio hoje. Ela correu, botou o tênis e veio. Ela agarrou a oportunidade. Quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão? Quantas pessoas poderiam ir na igreja hoje e não foram? Quantas pessoas poderiam estar na casa Eu não estou falando dos irmãos do grupo de risco, não, tá, irmãos? Essas pessoas do grupo do risco a gente entende. É algo mundial. Mas eu estou dizendo, às vezes, as pessoas que poderiam, mas não querem. Porque existem pessoas que querem, mas não podem. Tem pessoas que fazem parte do grupo de risco, que está me assistindo aqui. Tem 5 meses que me assiste, que assiste um culto pela internet. Porque a gente está aqui há uma semana, mas ficamos 5 meses fazendo pela internet. Quem sabia disso? Saímos desde que nós estávamos no Buritis, essa igreja, irmã Francisca, era lá no Buritis, né? Aí deu a pandemia, começamos a fazer pela internet. Tem pessoas que estão há 5 meses, irmã Doris mesmo, irmã Doris, que ela é membro de nossa igreja. A irmã Doris tem 5 meses que ela cultua a Deus pela internet. Esses dias ela me ligou, pastor, eu faço parte do grupo de risco, o senhor sabe, por isso que eu não fui na inauguração da igreja domingo passado, mas ela está assistindo, não está? Aí minha esposa falou que ela está assistindo ali. Irmãos, tem 5 meses que ela está assistindo o culto pela internet. Olha para mim, e quantas pessoas podiam, mas não querem. Ela quer, mas não pode. Repita assim comigo, meu Deus. Não, mais forte, o meu Deus é Deus de oportunidades. Irmãos, se tem uma pessoa que agarra a oportunidade, sou eu. Pensa um camarada que mal fala o português, mas eu agarrei a oportunidade de pregar para italiano. Eu já agarrei a oportunidade de pregar em lugares que eu não sabia nem falar a língua. Quem é mais de perto de mim sabe disso. Eu já estive em vários países pregando. É porque eu sabia falar a língua? Não, eu agarrei a oportunidade de ir e fui. Chegou lá, eu me virei, tchau. Olha para mim, eu estou tentando te mostrar que às vezes Deus nos dá oportunidades. Deus às vezes, Ele coloca uma porta. Às vezes você está ali, a porta está escancarada, e a pessoa está indo, Senhor, abre uma portinha para mim. Deus está em cima dizendo, meu filho, eu já escancarei a porta. A oportunidade está aí, toma posse. Sim ou não, Samuel? O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é Deus de oportunidade. Segunda coisa que eu aprendo aqui, a Bíblia nos conta que quando aquela mulher se colocou à porta pela segunda vez, porque na primeira ela disse que estava tudo bem, não queria nada, mas na segunda, quando o profeta já sabe, na primeira o profeta não sabia o que ela precisava. Perguntou para ela disse que estava tudo bem. Aí quando ela foi embora, o servo disse, não, ela disse que está tudo bem, mas aqui está faltando alguma coisa. Meu irmão, às vezes como é que fala? O servo falou assim, está faltando um pouquinho de barulho nessa casa. Está faltando um pouquinho de alegria, de animação nesta casa, né? Porque casa que tem criança tem alegria, sim ou não? Casa que tem criança, tem quina protegida, sim ou não? Mas tem muito sorriso, tem alegria, tem criança andando de um lado, andando para o outro. Olha para mim, irmão, presta atenção.
Quando chamou a segunda vez, o profeta nem perguntou o que ela queria. O profeta já logo profetizou. Segunda coisa que eu vim pregar nesta noite aqui. Quando aquela mulher se colocou à porta pela segunda vez, aí já não era uma porta da oportunidade, era um convite que o profeta tinha feito novamente para ela. E quando ela se colocou à porta, ele levantou a mão e falou: segura aí, segura. Daqui 1 ano, você vai segurar um filho nas mãos. O profeta profetizou. Pastor, é redundante isso, não é? A função do profeta é profetizar e de fazer acontecer com Deus. Irmãos, hoje eu tive, assim como todo domingo, hoje foi dia de almoçar na casa da sogra. Viu, Josiane, né? Josélia, dia de domingo é dia internacional de almoçar na casa da sogra. E hoje eu fui almoçar na casa da minha sogra de novo, como faço todos os domingos. E o meu sogro está doente. Eu lembro quando eu estava indo embora, o meu sogro me chamou e olhou para mim de uma maneira que ele estava dizendo assim, ele está tendo já fez alguns exames, tá, irmãos? Para ver se é Parkinson ou não, tá? O meu sogro não consegue mais parar de tremer. Já fez ressonância, né, meu bem? Já fez alguns exames. E no final, depois a gente ter almoçado e tudo, eu fui assistir um pouquinho do culto da IBL no canal 23, que é a Rede Super. Aí na hora que eu estava indo embora, ele olhou para mim assim, Jacques, e disse assim: olha, Renato, tá vendo? Meu osso chega a doer de tanto tremer. Eu senti no olhar dele que ele estava pedindo para mim orar e profetizar sobre a vida dele. Meu sogro daqueles batistão, sabe, batistão tradicional. A igreja que ele era não batia nem palma, que é uma igreja abençoada também, mas eu estou querendo te mostrar assim, que o meu perfil, eu sou. E meu sogro não, meu sogro é batistão tradicional. Nascido e criado na igreja batista tradicional, mas eu vi no olhar dele, irmã Francisca, que ele estava dizendo: profetiza na minha vida. Pergunta a Débora, eu botei a mão na cabeça dele. Minha sogra estava lá para fora, mexendo em alguma coisa. A Débora ainda estava na cozinha. Eu falei: o seu João, posso orar para o senhor? Ele falou: pode. Porque o pastor Reinaldo, já viu quando o olhar da pessoa está dizendo: ora por mim? Aí eu falei: então fecha os seus olhos, seu João. Coloquei a mão na cabeça dele, comecei a profetizar. Cura. Irmãos, profetizar é com a gente, fazer com Deus. Eu profetizei cura sobre a vida dele, e eu creio que Deus vai fazer. Porque se Deus não puder fazer, ninguém mais pode. Quantas vezes nós abrimos, a segunda vai juntar com a primeira, tá? Quantas vezes abrimos mão da oportunidade, ou perdemos a oportunidade de profetizar? De vez você dizer que o seu filho não vale nada, começa a profetizar que ele é uma bênção. De vez você dizer: tudo para mim dá errado, começa a profetizar: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Meu irmão, isso é profetizar, é abrir a boca. Você profetiza, Deus faz. Você profetiza, a porta abre. Você profetiza, aquilo que não existe passa a existir. Será que você pode profetizar sobre a sua vida aí em 30 segundos? Pode? Será que você pode levantar sua mão e profetizar aquilo que você precisa? Não espera por mim não, levante a tua mão e profetiza. Eu quero profetizar milagres acontecendo aqui nesta noite. Eu quero profetizar um milagre sobre a sua casa. Eu quero profetizar um milagre sobre a sua vida. Eu quero profetizar um milagre sobre a sua família. Aleluia. É uma faculdade? É a porta de um emprego? É a salvação do filho? É a salvação do marido, da esposa? Eu não sei. É o time de futebol, Caião? Samuel, profetiza. Eu falei que você não podia faltar aqui hoje. Ele falou: já estou na casa da Ju. Eu falei: então ele vai vir. O profeta profetizou. Ela primeiro ela se colocou à porta, era a oportunidade. Depois o profeta profetizou. Só que a terceira coisa que eu aprendo aqui é muito difícil de ouvir, mas vai ter momentos que nós vamos passar.
A Bíblia fala que o profeta profetizou. Um ano depois ela estava segurando um filho nas mãos. E quando ela segurou aquele filho nas mãos, talvez com aquela alegria, aquela criança começou a crescer. O tempo passou. A Bíblia não fala aqui não, né, pastor Reinaldo, da idade? Fala entre uns 10 anos, você acha? A Bíblia, mas era um menino. A Bíblia fala que era um menino. Não era um bebê. Então se era um menino, acredito eu. 9. Eu estou aqui, tá, irmão? Só para tentar te fazer entender que ela estava caminhando com o pai, já estava dando uma voltinha lá em Sunem, na terra do repouso, na terra do descanso, e de repente aquela criança começa a dizer que a cabeça dói, que a cabeça está doendo, e ele diz, leva para a mãe, e quando leva para a mãe, a Bíblia fala que aquela criança morre. Fala comigo, misericórdia. E ela pega aquela criança, aí muita coisa acontece, porque eu pulei os versículos, lembra? Alguém perguntou para ela como é que está. Ela disse, ela sabia que a criança estava morta, mas disse, vai tudo bem. Eu pulei essa parte, mas está na Bíblia. Né, Kelly? Está na Bíblia. Como é que você está? Criança morta na mão. Está tudo bem. Eu pulei isso porque não vai fazer parte dessa mensagem. Mas ela disse isso. Mesmo a coisa não indo bem, ela disse que estava indo tudo bem. Talvez as coisas... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez a coisa não está indo muito bem para você. Mas começa a dizer, está tudo bem. Para de murmurar e começa a dizer, está tudo bem. Para de reclamar e começa a dizer, está tudo bem, vai tudo bem. Pastor, mas não, Deus proverá. Pastor, mas a porta não abriu, mas vai abrir. Pastor, mas na pandemia, mas vai passar. Pastor, mas está todo mundo, a gente querendo dizer, pastor, mas tem um tanto de lugar fechando, mas nós estamos abrindo. Você acha que me disseram, pastor? Continua fazendo a live. Na hora de abrir a igreja, eu falei, Deus mandou abrir, eu abri, está aberto. Aí é lógico que temos a cobertura da convenção, amém, irmãos? Não foi aberto assim, o Renato colocou na cabeça e abriu, não. Foi tudo feito certinho, na nossa convenção em São Paulo, tudo certinho. Olha para mim. Começou a dizer, vai tudo bem. Ela começou a dizer, vai tudo bem, mas o filho estava morto. E ela sobe no quarto do profeta, e quando ela coloca aquela criança no quarto do profeta, aí que eu gostaria que você entendesse da mesma maneira que esse versículo salta aos meus olhos aqui. Quando ela coloca a criança, ela sai e fecha a porta do quarto do profeta, se abre o silêncio diante dela. Ela não pediu filho, o profeta que profetizou, e de repente aquela criança morreu. Sabe como é que chama isso? O silêncio de Deus. Quando você tem a impressão que está tudo em silêncio. Eu sei o que é enterrar um filho. No caso era uma filha, né? Eu sei o que é isso. Quem é mais chegado aqui sabe disso. Quem me conhece há mais, porque já tem 14 anos, né, meu bem? A gente tem 17 de casado, tem 14 que a gente perdeu. Há 14 anos atrás eu enterrei uma menininha de 7 meses. Eu sei o que é isso. Enterrei de manhã e de noite, estava profetizando milagre na vida das pessoas. Eu era evangelista, igual evangelista Elcio. Eu lembro que o antigo pastor do São Geraldo, disse assim, Renato, evangelista Renato, você não quer deixar para orar na semana que vem, não? Você passou um dia meio... Eu falei, não. Eu quero orar, eu quero profetizar. Irmãos, às vezes a gente profetiza milagre, e a gente que está precisando de um milagre. Mas eu sei de uma coisa, enquanto eu profetizo, eu abençoo pessoas, eu estou sendo abençoado. Eu sei que você está entendendo o que eu estou dizendo. Às vezes eu estou um aperto, porque assim como todo brasileiro está passando aperto, e mesmo assim nós estamos abençoando, mesmo apertado da Ju. A Ju, que é nossa líder da ação social da igreja, né? Esse mês a gente ajudou pouco, mas nos outros desses 5 meses que a gente ficou fechado, estávamos abençoando mais pessoas. Esse mês, por causa da abertura da igreja, a gente teve alguns gastos a mais, abençoamos poucas pessoas, mas todos os meses nós abençoamos família. Olha para mim, e às vezes, eu sei que você está entendendo, meu irmão. Às vezes eu estou profetizando milagre, quem precisa de um milagre sou eu. Olha para mim, quando ela colocou aquela criança ali, ela estava vivendo no silêncio, aquele momento que ninguém quer viver. O mesmo silêncio que Jó viveu. O mesmo silêncio que as irmãs de Lázaro viveu. O mesmo silêncio que Maria, mãe de Jesus, viveu durante 3 dias.
O mesmo silêncio que aquela mulher que saía, como é que chamava a cidade? Que saía para o fúnebre e chegou Jesus com como é que chama? Cafarnaum, não. Alguém me ajuda aí, irmãos? Porque eu não anotei, ninguém mandou não anotar nada, né? Até que Jesus tocou no esquife. Alguém, evangelista Elcio, me ajuda aí, pastor Reinaldo, me ajuda aí, vai. Depois vocês me falam. Mas é o mesmo silêncio. A mulher que era viúva e que havia perdido um filho. Mas a Bíblia fala que quando ela saía da cidade para enterrar o filho, entrava Jesus na cidade com os discípulos e uma multidão. Naim, obrigado, pastor Reinaldo. Obrigado, evangelista Elcio. A cidade de Naim. Essa mulher viveu a mesma coisa que a sunamita. As irmãs de Lázaro viveu a mesma coisa que a sunamita. Jó viveu ainda mais, porque a notícia de Jó é que ele não tinha perdido um filho, ele tinha perdido 10. Irmão, e sabe o que é o terrível de viver o silêncio? É que a gente tem a impressão que Deus está abençoando todo mundo, menos a gente. A gente tem a impressão, irmã Francisca, quando a gente está vivendo o silêncio de Deus. Alguém já viveu o silêncio? A impressão que Deus, o silêncio de Deus. Eu já vivi, irmãos. Eu estava segurando um caixãozinho, eu falei, Deus, eu já profetizei. Eu já orei em barriga de mamãe que os filhos não estavam mexendo há muito tempo. E o filho passou a mexer e a minha está aqui. Quem já viveu esse silêncio aí? A impressão que Deus está abençoando todo mundo. A impressão que Deus está abrindo porta para todo mundo. A impressão que Deus está escutando a oração de todo mundo, Sara, menos a da gente. Você tem a sensação que está todo mundo feliz. Irmão, quando você está... Eu vou encerrar aqui, eu só tenho mais uma coisa para falar. Quando você está na prova, você tem a sensação que está todo mundo sorrindo. A pessoa está sorrindo natural, normal. Aí você pensa lá, até está rindo do meu problema, até está rindo, né? A gente tem a impressão que está todo mundo feliz, menos a gente. É terrível viver esse momento. Mas graças a Deus, chegou o finalzinho da mensagem. Fala graças a Deus. Porque no final desta mensagem e no final desse texto, essa mulher viveu a experiência da restituição. O que havia perdido foi devolvido. O que havia ido embora voltou. O que ela havia perdido foi achado. O momento que ela não queria viver se encerrou. Sabe por quê? Porque eu aprendo uma última coisa aqui. Que o meu Deus, finalizo com isso, tá? Apesar que dá para falar tanto em cima desse último aqui. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é Deus de restituição. Você perdeu alguma coisa? Nessa pandemia você perdeu alguma coisa? Ou foi te tirado alguma coisa? E eu vou dizer, tem coisa que não é perda não, tem coisa que é livramento, tá? Eu sei de uma coisa, o nosso Deus pode restituir. Se eu tivesse uma voz bonita igual a da Sara, assim, da pastora Débora, do evangelista Elcio, eu ia cantar restitui. Conhece a irmã Francisca? Deus vai restituir nesta noite aquilo que você perdeu. Pastor, eu perdi a alegria de viver. Deus vai restituir. Pastor, eu perdi o sono. Irmãos, eu conheço, um dia desse eu fui comprar um remédio. Um remédio na farmácia, não me lembro o que era, desculpa. Um remédio simples, uma coisa simples. Tinha uma fila para comprar remédio para dormir. Logo quando a pandemia começou. Depois disso eu não vi mais não, mas logo quando a pandemia começou, eu estava fora do país quando a pandemia começou. Os irmãos que estão mais perto de mim sabem disso. Quando a pandemia começou, eu estava pregando em Portugal. Lá tudo fechou. Aí eu fiquei 5 agendas, 5 igrejas que eu ia pregar, eu tive que cancelar porque não podia ter mais culto. Aí eu antecipei minha passagem em 2 dias e voltei, porque senão eu tinha ficado preso lá também, porque os voos também iam parar. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei 14 dias dentro do quarto, só por prevenção, viu, irmã Francisca? Porque eu estava chegando de fora e eu fui na farmácia. Assim que acabou isso, eu fui os meus 14 dias de quarentena.
Engraçado, né? 14 dias de quarentena, né, pastor Reinaldo? A gente estava um dia até falando sobre isso, porque quarentena é 14 dias. O evangelista Elcio, que é da área de saúde, deve nos explicar depois. Depois que acabou a quarentena, eu fui na farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, Diaconisa e Juliane, tinha 4 pessoas dizendo para o Paulo da farmácia, assim, lá do São Geraldo, lá do Caetano Furquim, o filho da pastora Yolanda: você tem remédio para dormir aí? Aí vendeu. Aí o outro: é remédio para dormir. Aí embora, e eu na fila, tá? Remédio para dormir. 4 pessoas na minha frente comprou remédio para dormir. Tem pessoas que perderam o sono com essa pandemia, sim ou não? Porque não sabia como é que ia fazer. Mas eu quero profetizar, fica de pé. Deus vai restituir. Você perdeu alguma coisa? Levante a mão. Irmãos, era para mim estar dando a bênção apostólica agora, nesse momento. Só que eu me permite, vocês me dão 5 minutos para a gente orar, fazer a parte do ofertório e a gente dar a bênção apostólica? 5 minutos? Vocês me dão? Então, traz a sua memória aí. Traz aí a sua mente. Aquilo que você perdeu. Aquilo que foi tirado. Pastor, eu perdi a alegria de viver. Eu perdi o sono. Pastor, eu perdi meu casamento. Pastor, eu perdi a atenção dos meus filhos. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que os filhos não dão mais atenção para os pais. Mas Deus vai restituir. Fecha os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, eu quero apresentar cada um dos teus filhos aqui diante do Senhor. Eu não sei o que foi tirado desta pessoa. Eu não sei o que foi tomado desta pessoa. Mas Deus o Senhor vai restituir agora, em nome do Senhor Jesus, sobre esta vida agora. Restitui tudo que foi tirado dela, tudo que ela perdeu, tudo aquilo que o inimigo tem tentado tirar. Restitui agora sobre esta vida. Restitui a paz, restitui saúde, restitui o sono, restitui, ó Pai, a alegria de viver, a alegria de estar em família, a alegria dos filhos, a alegria da casa. Restitui a alegria de estar no trabalho, restitui a alegria de fazer a faculdade. Quantas pessoas perderam, estão sem alegria para ir fazer o curso, porque não tem mais perspectiva de futuro. Mas restitui agora, Senhor, sobre esta vida, assim como foi restituído sobre a sunamita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faz assim, é Josélia, né? Faz assim, Josélia. Você não veio aqui por um acaso. Ah não, a Francisca me convidou. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele é Deus de restituição. E você sabe o que eu estou dizendo. Eu não te conheço, eu nunca te vi, me perdoa. Apesar que esses dias a gente ficou aqui mexendo, eu nunca te vi. Mas Deus te conhece, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E Deus nesta noite manda te dizer que Ele coloca nas tuas mãos. Isso, para fechar a mão, fecha as duas. Toma posse, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra que foi pregada? Crê? Então aplauda ao Senhor. Amém? Igreja Unida